tudo bem, meus queridos? Mais uma vez nós estamos aqui pelo canal para darmos prosseguimento ao nosso estudo sobre os fatores geográficos que vão interferir no clima. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre esses fatores. Nós já falamos na semana passada sobre latitude, nós falamos sobre a vegetação, nós falamos sobre vários outros fatores, tudo bem? Agora nós vamos continuar o nosso assunto. Vamos lá. Nós começamos hoje falando o quê? Das correntes marítimas. Como o nome já diz, já nos lembra o quê? Marítimo vem de mar, então acontece no mar. Vamos ver o que é. São grandes massas de água de largura e profundidades variáveis, ou seja, diferentes, que se deslocam através dos oceanos. Suas águas possuem certas características que as diferenciam do conjunto oceânico próximo, como temperatura, salinidade, velocidade, etc. Então, o que significa essas correntes marítimas? Essas correntes marítimas são como se fossem, entre aspas, rios que correm dentro do oceano. São águas com características diferentes das que estão à sua volta, como eu falei, águas ou mais quentes ou mais frias, com temperatura diferente, com salinidade, ou seja, com quantidade de sal diferente, que vão percorrer os oceanos. E essas águas, ao percorrerem essas correntes de água, quem fala corrente porque são como se fossem correntes, entre aspas, que percorrem. Então, essas correntes de água que percorrem o oceano, elas vão transformar, elas vão mudar a característica dos oceanos, onde elas passam. Ou vão torná-los mais quentes, determinada época do ano, ou vão torná-los mais frios em outras épocas do ano. Então, elas vão mudar a característica dos oceanos. Mudando a característica dos oceanos, elas vão mudar também o clima. Tudo bem? Vamos olhar aqui nessa imagem, ó. Eu trouxe essa imagem aqui e ela nos mostra direitinho. Aqui temos o mapa mundi, o planisfério. Essas setas aqui, vocês estão vendo esse monte de seta? Todas essas setas representam diferentes correntes marítimas. As em vermelho são as mais quentes e as em azul são as mais frias. Elas vão percorrer o planeta. Eu tirei essa imagem aqui de uma determinada época do ano, mas essa imagem vai mudar, entendeu? Então, em determinada época do ano, nós vamos ter correntes diferentes. Quando a corrente passar por aqui, uma corrente mais quente, o que vai acontecer? As águas dessa área do oceano se aquecendo. Quando passar uma corrente em cor azul, nós vamos ter a água desse oceano se esfriando. E isso vai interferir diretamente no clima. Lembrando que grande parte da superfície terrestre é composta por água e água salgada. Então o oceano ele interfere diretamente no clima. Tudo bem? Evaporação, quantidade, salinidade da água. Então o oceano ele é um fator geográfico que interfere no clima. Há épocas do ano que nós vamos à praia e a água está mais fria e outras épocas do ano está mais quente. Tudo bem? No verão tem vezes que a água está muito mais fria do que no inverno. Por que isso? Porque as correntes marítimas que estão passando por ali são diferentes. E elas interferem no clima. Ok? Agora nós vamos ver um outro fator geográfico, que é o solo. O solo é a camada superficial arável da crosta terrestre que apresenta vida microbiana, ou seja, o solo apresenta muita vida, muita variedade. E é onde a vegetação se fixa e de onde provém os nutrientes para que as espécies vegetais se desenvolvam, produzindo sementes, mudas e alimentos. A cor do solo relaciona-se com a quantidade de radiação solar absorvida por uma determinada superfície. Ou seja, o solo, nós já sabemos que ele é importantíssimo para a vida na Terra acontecer. É através do solo que nós plantamos e que nós colhemos, que o ser humano planta e colhe. Se não for o solo, nós íamos plantar onde? O ser humano ia comer o quê? Então, o solo é importante. E ele é um fator geográfico porque, como eu falei ali, dependendo da cor do solo, a radiação solar que vem do Sol, ela vai ser diferente. Ela vai bater naquele solo e vai agir de forma diferente. Quanto mais escuro for o solo, maior quantidade de radiação ele vai absorver, ou seja, ele vai guardar. Quanto mais claro o Sol, ele vai refletir. Então, ele não vai guardar essa radiação. Se o Sol é escuro e guarda radiação, muita radiação,
em volta vai ficar mais quente, ou seja, ele vai aquecer o ar atmosférico que está em volta dele. Se é um solo mais claro e a radiação solar bateu ali, não vai aquecer tanto aquela região, entendeu? Vamos falar na imagem aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Aqui nós temos o quê? Vários tipos de solo, são amostras de solo. Nós temos solos bem clarinhos, estão vendo? Temos solos mais escuros. Então nós temos uma variação gigantesca de solos. E o sol que bate, a radiação que vem do sol, ela vai bater nesses tipos de solo de forma diferente. Ela vai aquecer esses solos de forma diferente. Entendeu? Por exemplo, esse solo mais claro. A radiação bateu nele, ele vai refletir a radiação. Então, se tiver um solo desse em determinada região, aquela região não vai ficar tão quente. Ou seja, o solo é um dos fatores que pode interferir. Talvez é uma região numa altitude muito baixa, pode ser mais quente, mas o solo é um dos fatores. Se for uma região de um solo mais escuro, o sol bate e aquece mais aquela região. Por quê? Porque a cor escura do solo tem capacidade de armazenar maior quantidade de temperatura. Tudo bem? Então, o solo é um outro fator geográfico. Agora, nós temos o último fator geográfico que nós vamos ver hoje, que é o relevo. Todo mundo no sexto ano já sabe o que é relevo, não é? O que é o relevo? Relevo são as formas da superfície terrestre. Se eu tenho uma montanha, um vale, uma depressão, não é? Uma cadeia de montanhas ou uma planície, tudo isso que nós temos na superfície da Terra se chama relevo. E esse relevo interfere diretamente no clima. Por quê? Vamos ver aqui, ó. O relevo, vamos acompanhar aqui. O relevo pode influenciar o clima de uma localidade ou região. Por quê? Além de estar associado à altitude, sua forma e disposição influi na temperatura e na umidade, ao facilitar ou dificultar a passagem dos ventos da circulação das massas de ar. Ou seja, determinados lugares podem ter um relevo que dificulte que as massas de ar circulem, ou seja, que o vento circule. Existem locais que são bem mais quentes que outros. Por que isso? Porque o relevo daquele lugar dificulta com que o vento circule. Existem lugares que chovem mais do que outros. Por quê? Pode ser que o relevo daquele lugar dificulte que as nuvens se aproximem. Tem lugar aqui no nosso município, Mimoso, que chove muito mais do que aqui dentro da cidade. São lugares em áreas rurais que são próximos de grandes montes. Porque a nuvem encosta naquele monte e faz chover naquele lugar. Então, o relevo ele interfere diretamente no clima. Tudo bem? Então, nós fechamos assim esse assunto sobre os fatores geográficos que interferem no clima. Para continuar o estudo e para aprofundar, vocês vão pegar o livro didático de vocês de geografia, vocês vão abrir na página 104, na página 100, e vão fazer a leitura até a página 104, tudo bem? Vão fazer atividades que eu vou postar no Google Sala de Aula e no WhatsApp amanhã. Falando em Google Sala de Aula, eu quero que vocês saibam que é importantíssimo que vocês acessem o Google Sala de Aula, que vocês realizem atividade e marquem as atividades como concluídas. Lembrando que, a partir desse mês que nós estamos, no mês de julho, as atividades estão valendo como dias letivos. Então vamos estudar, tá, galera? Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!